Olá, tudo bem? É possível fazer pacto com o diabo? Não do modo como isso é popularmente imaginado, até porque o diabo não existe. O diabo como um ser não existe. Quando se imagina um pacto desses, a ideia que vem à mente é uma cena semelhante ao Fausto de Goethe, que vendeu a sua alma a Mefistófeles. Fausto era um velho cientista, desiludido com a vida por não ter todo o conhecimento que desejava ter. Então Mefistófeles, um ser satânico, aparece a Fausto. E Fausto decide então entregar a sua alma a Mefistófeles em troca do grau máximo de conhecimento possível, do rejuvenescimento e do amor de uma bela donzela. Mas as pessoas que fazem esse tipo de pacto, nós sabemos que isso existe, elas estão se vinculando a entidades que estão há muito tempo entregues ao mal. Há espíritos que se entregaram ao mal de tal forma que já não lembram que são humanos, não lembram a sua origem, não lembram que um dia, num passado distante, tiveram uma vida normal, com família, com amores. Esses espíritos, quando se apresentam, quando se manifestam numa igreja evangélica, por exemplo, eles se apresentam como demônios. Eles dizem que são o demônio, ou então dão o nome de algum Exu, geralmente um nome pomposo, mas ele é um ser como eu e você. Ele tem a mesma origem que nós. Ele é criatura de Deus, assim como nós. O pacto, então, não é com o diabo, porque o diabo não existe como um ser, mas a ideia de diabo existe. E existem multidões de espíritos vinculados a essa ideia de diabo. A palavra diabo vem do grego diabolos, que quer dizer opositor, antagonista. Existe uma ideia de oposição, de antagonismo a Deus. Nós estamos no plano físico. Quando nós dormimos, muitas vezes, e quando nós morremos, nós vamos para o plano astral. Acima dos planos físico e do plano astral está o plano mental, que é o plano das ideias. Um dia desses eu disse num vídeo que Jesus, mais do que um homem, é uma ideia. Algumas pessoas não entenderam. Eu não disse que Jesus não é um homem e eu não diminuí a importância de Jesus como um homem. Mas Jesus também é uma ideia e essa é a parte mais importante. Jesus é a síntese perfeita das melhores possibilidades humanas. E existe a ideia de diabo, a ideia de oposição a Deus, oposição ao bom propósito da criação, oposição às leis que nos regem. Você sabe que tudo no universo vibra, inclusive as nossas mentes. As mentes desses espíritos vibram numa faixa de frequência muito baixa. Quando nós sintonizamos com essa faixa de frequência, nós nos tornamos diabólicos. Quem faz um pacto com o diabo está se entregando deliberadamente, conscientemente, à ideia de diabo. Está sintonizando com essa faixa de frequência muito baixa e está formando fortes vínculos com aqueles espíritos que já estão entregues ao mal. Isso é um grande perigo, principalmente entre os jovens. É comum na adolescência nós experimentarmos aquela fase de contestação. O adolescente começa a perceber as dificuldades da vida prática, começa a constatar que as coisas não funcionam como ele imaginava quando era criança, e então contesta todos os valores que exerceram influência sobre ele. E isso inclui a sua visão, a visão que foi implantada nele a respeito de Deus e de religião. E tem jovens, e infelizmente não são poucos, que se deixam seduzir por ideias de satanismo, como se com isso eles fossem adquirir ou desenvolver algum poder especial. Fazer um pacto com o diabo pode parecer uma ingenuidade, pode parecer alguma coisa sem grande importância, mas nós temos que considerar que a mente tem poderes que nós normalmente não acessamos. Pelo fato de não acessarmos não quer dizer que não existem. E quando se faz um pacto, se está dando uma ordem para a mente. É um comando mental feito sob forte emoção. Mesmo que a pessoa se arrependa depois, que volte atrás, que repense suas atitudes, essa ideia foi implantada na sua mente. Essa ideia passa a fazer parte da sua programação mental. A mente é um programa.
Temos que considerar ainda que quem se sente instado a fazer um pacto com o diabo, quem alimenta essas ideias, possivelmente já tem vínculos com entidades de baixo padrão vibratório desde muito antes de reencarnar. O pacto, então, nesse caso, seria uma espécie de renovação do contrato. O nosso compromisso deve ser com o bem, com o bom propósito que norteia toda a criação. Em qualquer área da nossa vida, nós vamos ter mais sucesso, nós vamos ter mais poder quando estivermos com Deus, obedecendo às leis de Deus. Se gostou do vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam assisti-lo. Deixe seu comentário aqui embaixo, sua opinião sempre é importante. Clique em gostei e se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva agora. Muita força e paz para você.